96% das mulheres evitam passar por local deserto ou escuro. 82% evitam usar certos tipos de roupas ou acessórios. 80% combinam com outra pessoa para fazer parte do trajeto junto. A adoção de medidas para driblar a insegurança nos deslocamentos urbanos é uma preocupação constante na vida das mulheres brasileiras. Você está ouvindo o Patrícia Galvão Podcast. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio da série Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, que tem como objetivo debater os dados da pesquisa realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva com apoio técnico e institucional da ONU Mulheres e apoio da Uber. Eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo da agência Patrícia Galvão. E no programa de hoje, vamos conversar com a cicloativista e artista cênica Jô Pereira, da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Jô. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo, contando um pouco sobre como o tema da mobilidade urbana tem atravessado sua vida. Oi, gente, muito feliz com o convite aqui do Instituto Patrícia Galvão. É sempre um tema muito caro para mim, porque é um tema que atravessa as nossas vidas, independente de onde a gente esteja, seja de bairro, de cidade, de país, seja na área urbana ou rural, a mobilidade vai atravessar nossas vidas. Você falou aí que eu sou uma ativista e uma artista cênica, junto com várias outras coisas. Eu sou graduada em Educação Física, tenho a dança como profissão já desde os 18 anos e tenho cada vez mais juntado esses lugares aí de corpo e de coisas que atravessam nossas vidas, né? O corpo na cidade, o corpo como saúde, o corpo como cena artística, o corpo como ativismo, como escrita, como lugares de ocupação, também espaços que ainda nós, como mulheres, e eu falo desse lugar de uma mulher negra, a gente ainda não ocupa nas discussões maiores, aí, pensando em ampliar a nossa participação social na construção das cidades, mas também no debate aí político e de corpos políticos dentro dessas amplitudes que a gente precisa ter na cidade. E dentro da ciclocidade, que a gente já teve uma eleição agora, né? E a gente está muito feliz, porque vai ser a primeira diretoria completamente ocupada por pessoas negras. Tem aí como diretor-geral eleito o Ricardo Machado, o Rogério Rai e eu, Jô Pereira. E a gente fica muito feliz porque isso também é um avanço dentro do cicloativismo e dentro de uma instituição e de uma associação tão importante que é a Ciclocidade, para a incidência política, da mobilidade ativa de bicicleta aqui em São Paulo. A gente fala de São Paulo, mas a gente sabe o quanto que a gente também soma e é somada por outras instituições no país. Só completando, eu tenho um projeto que é o Pedal na Quebrada, e é um projeto voltado para crianças, jovens e mulheres através da bicicleta. Então, é o ativismo da bicicleta, mas antes do ativismo, é ensinar a pedalar e, a partir daí, a gente discutir sobre que cidade é essa que ainda não dá direito a essas mulheres negras, a essas mulheres dos territórios periféricos, a não ocupar, de fato, a cidade como deve ser ocupada. Muito obrigada, Jô, pela sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Bom, eu gostaria de começar trazendo um dado da pesquisa Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. Apenas 9% das 1.194 mulheres entrevistadas afirmaram utilizar a bicicleta em seus deslocamentos urbanos, sendo o carro, a pé e ônibus as principais formas de locomoção. Jô, se nós mulheres somos a maioria da população, por que nos deslocamos tão pouco por bicicleta? Na sua avaliação, falta espaço para as mulheres, sobretudo mulheres negras e periféricas, no ciclismo urbano?
Liane, essa pergunta é uma pergunta de 1 milhão, né? Mas é uma pergunta de 1 milhão muito fácil de ser respondida. Pensando em mulheres, ainda somos as que menos ocupam cargos de decisões, pensando no mercado de trabalho, pensando em hierarquias da política. Isso interfere diretamente nas construções de políticas públicas. Eu comecei lá do lugar mais alto da conversa. Pensando na base, nós, mulheres, ainda somos as que mais sofremos dentro da mobilidade. Vocês trouxeram bastante isso na pesquisa de vocês. Mas sofremos com medo nos deslocamentos, com os assédios, com a insegurança, com a falta de segurança, e essa segurança também está infringida numa segurança viária e numa segurança pública. Isso passa também por esse lugar do deslocamento com a bicicleta. Numa hierarquia de deslocamentos, principalmente para as mulheres periféricas, e aí dentro da periferia a gente tem um percentual maior de mulheres negras, a gente tem, na ordem, as mulheres que andam mais a pé, depois de transporte público, depois de bicicleta e de carro. E de carro é o último nesses deslocamentos. Trazendo aí para o meu lugar de atuação, de pesquisa, de vivência, as mulheres negras são as que menos pedalam. Isso está imbricado em uma porção de fatores aí. Se a gente for aí fazer pesquisas de outros viés que atravessam a vida das mulheres e das mulheres negras, tem uma incidência de uma infância curta. Essa infância curta é causada por vários fatores. Por fator de muito cedo começam a trabalhar, se não trabalham fora, são responsáveis pela casa e por outros moradores dessa casa, que às vezes são até mais velhos que essa criança, ou muito mais jovem, mas ela já passa a ser a responsável. Então, essa infância ela acaba sendo roubada. E a bicicleta ainda passa por um lugar dentro da infância como um lugar do brinquedo. E o que para essa mulher negra, esse brinquedo nem chega, ele nem é oportunizado por esse roubo do tempo da infância, por uma falta de condição financeira de comprar essa bicicleta, ou quando tem essa bicicleta na família, essa bicicleta não é da criança negra, não é da jovem negra, essa bicicleta é de um homem jovem, da criança, ou de um outro homem, mas nunca é voltada para a mulher. Isso passa também por um lugar de estrutura social. Tem uma escritora francesa que ela fala sobre feminilidade e masculinidade. E aí ela traz, dentro disso, brinquedos dinâmicos e brinquedos estáticos. Então, socialmente, nós, enquanto sociedade, ainda incentivamos, por mais que a gente está aí alguns avanços, mas ainda é incentivado os brinquedos dinâmicos para quem? Os meninos. Então, bola, bicicleta, skate, pipa, principalmente ocupando o espaço público, isso fora desse lugar que é o reservado, que quase sempre é onde os corpos femininos, infantis, jovens e adultos, são colocados a ficarem ou estarem. E aí, para as mulheres, é dedicado os brinquedos estáticos, que são esses brinquedos do cuidado, de boneca, brincar de casinha, brincar de escolinha, os brinquedos que te confinam a um espaço que não é um espaço público. Então, se a gente traz isso para a nossa realidade brasileira, não é diferente, não é diferente. Mas o que muda nas periferias? Muitas vezes, essa menina, ela não tem essa oportunidade nem do brincar, e muito cedo esse tempo do brincar é roubado, é captado por detrimento de toda essa estrutura desigual e social que a gente vive e que acarreta principalmente como as mulheres. As mulheres ainda, dentro de toda uma construção social, somos as que mais tempo gastam em cuidados com o outro. Então, isso atravessa diretamente nesse desenvolvimento dessa possibilidade da bicicleta na vida das mulheres negras. E se a gente vai avançando com isso, adolescentou, como eu gosto de dizer, ficou jovem, e essa bicicleta vai ficando cada vez mais distante, porque ela não me traz segurança. Então, se eu não aprendi a pedalar na infância, não vai ser na juventude, na adolescência, ou numa fase mais adulta, que eu vou aprender. É um pensamento que ainda passa na cabeça dessas mulheres. É um pensamento que pode ser completamente mudado, se tem essa oportunidade de aprender. Então, eu falei de um lugar muito básico aqui.
E se a gente der continuidade a isso, que muito cedo o percentual também de mulheres que começam a ter responsabilidades, além desses cuidados que eu trouxe, responsabilidade de começar a trabalhar fora, desse trabalhar fora também somar com o orçamento da casa. Então, a bicicleta parece que vai ficando um lugar distante. No máximo, ela pode entrar na vida dessa mulher como um lazer. Muitas vezes esse lazer também não existe, porque o final de semana ou o tempo de lazer é o tempo do cuidado. Então, a gente tem um ciclo vicioso e um ciclo bem pernicioso que adoece essa vida do que a gente podia trazer como normalidade. E se a gente traz isso para os percentuais de quem mais pedala são as periferias. Se a gente vai para a real das pesquisas. Mas dentro das periferias, quem mais pedala são os homens, e não as mulheres. Mesmo os meninos, as crianças, pedalam mais que as meninas. Então, a gente tem toda uma estrutura social que vai privando essas mulheres, e aqui eu estou falando principalmente das mulheres negras e das mulheres dos territórios periféricos, a não terem essa oportunidade de ter a bicicleta no desenvolvimento da sua vida como um brinquedo e depois uma possibilidade de transporte, depois uma possibilidade outras que não só o transporte. Essa bicicleta pode se tornar um lugar de trabalho, essa bicicleta pode se tornar um lugar de pesquisa, de estudo, como a gente tem visto cada vez mais aparecendo. Então, tem todos esses fatores aí que interferem, são fatores que estão ligados a fatores social, estão ligados a fatores de gênero, estão ligados a fatores da economia, estão ligados também a fatores históricos. Fiz todo um levante aí de historicidade da mulher negra na história do Brasil. A pesquisa também mapeou as situações de violência já vivenciadas pelas mulheres em seus trajetos pela cidade. 69% já foram alvo de olhares insistentes e cantadas inconvenientes, e 67% das mulheres negras relataram ter passado por situações de racismo quando estavam a pé. Com relação às consequências, 2/3 das entrevistadas mudaram seu comportamento após o ocorrido e 53% declararam que tiveram um abalo psicológico. Jô, na sua avaliação, essas situações, elas são mais comuns do que a gente imagina? Como que o machismo e o racismo estrutural afetam a mobilidade urbana no Brasil? Ai, Helene, aperta o peito de falar isso, porque são muito mais comuns do que é discutido, do que é publicizado, do que é de fato exposto para a sociedade como um todo, o que acontece na real, nas ruas das cidades, e não só pensando em cidade como São Paulo, mas as cidades como um todo, das cidades pequenas às cidades maiores, as cidades como megalópolis, como é São Paulo. O racismo, principalmente, ele adoece e pode trazer consequências aí muito marcantes para a vida das mulheres desde sempre, desde a infância até essa maturidade. E isso está, infelizmente, enraizado nessa estrutura histórica de país que veio colocando essa normalização de uma raça superior e raças inferiores. E a gente sabe muito bem aonde essa estrutura toda tem levado o país, tem levado a sermos um dos países mais racistas, e esse racismo que mais mata no país, mata tanto homens quanto mulheres, só que a nossa juventude negra é a que é mais morta, e é mais morta dentro desses deslocamentos, os deslocamentos a pé, nos deslocamentos de transporte público, na ocupação desse espaço público. Então, o espaço público para as pessoas negras, e principalmente para as mulheres, ainda é um lugar que traz medo, é um lugar que traz insegurança. Eu estava lendo na pesquisa de vocês os percentuais em relação a homens e mulheres, não falava exatamente dos territórios, mas traz aí em relação a negros e não negros. O tempo todo, esses corpos negros são corpos que são alvo, seja alvo por ser suspeito, e a gente hoje não fala só de homens que são suspeitos num deslocamento, as mulheres também são suspeitas, as mulheres também são agredidas não só por esse agressor, que quase sempre a gente vê como o criminoso, mas o agressor também vindo do Estado. Eu vou falar de São Paulo, que é de onde eu moro, as polícias de São Paulo têm sido tão violentas e agressivas com as pessoas, com homens e mulheres negras, quanto é violento, de fato, com o restante da população não negra.
o percentual é muito menor nesse comparativo. Então, o racismo, ele atravessa a mobilidade, assim como o sexismo também atravessa a mobilidade. Eu tenho uma filha adolescente. Agora, na pandemia, a gente começou a tentar colocar ela mais nas ruas, porque, afinal de contas, é isso, né? Vai chegar uma hora que ela precisa se deslocar sozinha, que não sou eu nem o pai levando ou buscando dos lugares. O coração da gente aperta, mas uma hora tem que começar. Ela vai fazer 13 anos agora. As primeiras lições que a gente deu foi, além de sair de casa, infelizmente, pensar na roupa que vai sair. Isso é muito violento, porque se os corpos femininos são corpos sempre alvo do assédio, os corpos femininos negros são hipersexualizados e esse assédio acaba acontecendo ainda com mais normalidade, eu coloco isso bem entre aspas e de uma forma bem violenta, do que os corpos de mulheres não negras. Não que as mulheres não negras não passem por isso, passam também, mas já é vendido uma imagem da mulher negra hipersexualizada pelos seus corpos, pelas suas curvas. Isso também vem desse racismo estrutural que é construído. Aí a segunda coisa, que você não pode passar a pé em lugares esmos, em lugares que estão sem pessoas na rua. Você tem que buscar passar por lugares que tenham pessoas. E, ao mesmo tempo, esses lugares que têm pessoas também é um lugar de risco, porque essas pessoas também podem tentar invadir o seu espaço privado. Aí, um terceiro lugar, que é quando você está no ponto de ônibus, se esse ponto de ônibus não é iluminado, se esse ponto de ônibus é isolado, se esse ponto de ônibus é num lugar que, se você precisar de ajuda, não tem ajuda. Então, você tem que pensar qual o ponto de ônibus que você vai ter um pouco mais de segurança. Aí, o quarto ponto, dentro do transporte público. Não fique no fundo do ônibus. Não fique em lugares afastados. Fique mais na região central do ônibus, perto do cobrador, mas também não tão perto, porque também pode vir esse assédio desse lugar. É muito violento, é tudo muito violento, pensando nos nossos corpos, na necessidade que a gente tem de deslocamento, porque a gente precisa estudar, precisa trabalhar, precisa, enfim, se formar, fazer cursos, fazer esporte. A gente precisa viver, mas a gente inicia a vida aí com esse lugar de cuidado. O tempo todo está atenta, o tempo todo está quase que numa defesa. E aí, junto com isso, a minha filha é uma criança negra, também uma adolescente negra, você tem que tentar blindar essa pessoa para essa violência racial que vem acontecer com ela. Então, se ela ouvir alguma coisa, para ela ignorar. Isso não é algo que nos fortalece. Quando alguém te afronta, quando alguém te violenta na palavra ou fisicamente, não é algo que te fortalece não reagir, te consome a alma. Mas você tem que ir criando essas barreiras para continuar vivendo. Então, pensando em tudo isso, eu fico aqui me questionando, até como uma ativista aí da mobilidade, quando vai ser, de fato, a hora que a gente vai poder viver sem todos esses medos, sem todas essas inseguranças? A gente está no século XXI, no que a gente diz que está avançado, tantas coisas, e com tantos retrocessos ainda, com tanta falta de avanço de políticas públicas, com tanta falta de avanço de cuidados básicos da segurança de uma população, e principalmente dessa população feminina, dessa população negra, dessa população LGBTQIA+, que também passa por essas violências, a população das pessoas com deficiência. Então, se a gente traz tudo isso, todas essas populações, na questão de gênero, na questão racial, na questão de classe, pensando em territórios periféricos ou territórios empobrecidos, a gente vai ver o quanto que essa desigualdade social interfere diretamente na mobilidade das pessoas, na mobilidade como deslocamento e nessa mobilidade como ascensão social. Sem dúvida, Jo. O que nós vimos na pesquisa foi que essa falta de políticas públicas de mobilidade urbana voltada para as mulheres
e sobretudo mulheres negras, faz com que as próprias mulheres tenham que tomar medidas para driblar essa falta de segurança. 83% escolhem um caminho mais longo ou demorado quando acham que ele é mais seguro, e 96% evitam passar por local escuro ou deserto. Um outro dado ainda indica que 80% das mulheres fazem parte do trajeto que fariam a pé ou de transporte público por transporte por aplicativo. Como podemos ver, Jô, são medidas que, em sua maioria, comprometem a autonomia das mulheres em seus deslocamentos urbanos. Nesse sentido, você avalia que a bicicleta seria uma forma de driblar a insegurança sem comprometer a autonomia? E se sim, como tornar viável para as mulheres o uso da bicicleta nas cidades brasileiras? Eu acredito sim que a bicicleta possa ser aí uma grande política de mobilidade ativa e de mobilidade mais humanizada e de mobilidade sustentável, mobilidade de tudo aquilo que a bicicleta traz para a gente, para as mulheres, e principalmente pensando para as mulheres negras, para as mulheres dos territórios periféricos, para as mulheres dos territórios mais empobrecidos. Mas, para isso, a gente precisa também que a infraestrutura cicloviária que acontece nas regiões centrais da cidade estejam também presentes nos territórios periféricos. A gente tem hoje uma malha cicloviária em São Paulo, que é a maior do país, que chegamos a 694 quilômetros de malha cicloviária entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, mas ainda é muito pouco para uma cidade do tamanho que é a nossa cidade. E, principalmente, que essa malha cicloviária ela tenha uma maior expansão e, além da expansão, uma conexão nos bairros, nos territórios periféricos. Quem usa bastante a bicicleta sabe aonde estão as ciclovias, as ciclofaixas, as ciclorotas que se interligam. Isso está nas regiões centrais. Isso favorece as pessoas que trabalham, que moram, que atuam nessas regiões centrais. E vai cada vez mais desmotivando nesses territórios que ainda as conexões, ainda a expansão da malha cicloviária ainda não existe. As ciclovias e as ciclofaixas, elas dão esse lugar de segurança, principalmente para as pessoas que não têm muito hábito de pedalar na rua, para as pessoas que ainda não têm uma segurança. Então, a ciclovia e a ciclofaixa é esse lugar, que pode trazer esse lugar de receber mais, de ampliar esse espaço público, de fato, para as pessoas. A gente está falando das mulheres, mas tem muita gente, tem cadeirantes que usam as ciclovias também, porque as ciclovias acabam sendo um lugar seguro de deslocamento. E aí, falando como a gente expande isso, a gente tem que incentivar as mulheres a aprenderem a pedalar. Como eu já falei, muitas mulheres ainda não sabem pedalar por os N motivos lá que eu citei e que tem muito mais ainda que eu não citei. Então, se a gente tiver oficinas de pedal pela cidade, que sejam apoiadas aí pela prefeitura. A prefeitura tem uma porção de equipamento público, equipamentos incríveis, né? Tem os CELS, que são equipamentos que têm cultura, esporte, lazer, né? Educação, que podem estar junto com isso. Tem os equipamentos os centros de convivência na cidade e trazer as ruas abertas como um projeto de expansão para toda a cidade. A gente já teve isso em governos passados, essas ruas abertas ou ruas de lazer. Hoje esse projeto está muito mais focado em alguns lugares. Se a gente pensar que há 6 anos atrás, quando a Paulista foi fechada e teve todo aquele falatório, mas por que a Paulista fechada? Que coisa mais bizarra, que não sei o quê, que desnecessário. E hoje a gente tem um número de passantes pela Paulista aos domingos e feriados. São números de parques, são números de pessoas que vão aos parques. Então, a Paulista se tornou, quando ela está fechada para os carros, um parque linear, um parque urbano na cidade. Isso pode acontecer em outros lugares na cidade. Então, eu estou falando aqui do lazer, porque o lazer ainda também para os territórios periféricos é um lugar quase inexistente, ou um lugar que, quando existe, é um lugar que passa por perigos. Então, se não tem a ciclovia ainda, se essa infraestrutura cicloviária ainda não chegou nesses territórios, que outras formas a gente pode fazer? A gente tem aí as ciclofaixas de lazer na cidade, mas a quilometragem dessa ciclofaixa de lazer é muito pequena em comparação a toda essa malha cicloviária que a gente está trazendo. E, de novo, aonde está localizada essa ciclofaixa de lazer? Está localizada nos territórios onde, de alguma maneira, a gente já tem presente
essa infraestrutura cicloviária. Então, isso precisa se expandir também para os territórios. Hoje, essa ciclofaixa de lazer está sendo patrocinada por uma empresa diferente do que era antes. Se a empresa estiver ouvindo, né, e a empresa participou aí na pesquisa de vocês, essa malha de faixa de lazer, ela tem que expandir por toda a cidade. Ela tem que deixar de ser pensada só para as regiões centrais. De toda a cidade, você tem que sair, você tem que se deslocar das franjas para vir para a região central da cidade relaxar, pedalar, e não precisa. E pensando em transporte, as ciclovias, elas podem ser um grande ganho, pensando em economia de tempo, pensando em economia financeira, pensando em ganho de saúde. A gente aí tem alguns dados da Organização Mundial de Saúde que para 2030 o percentual de pessoas obesas no Brasil, no mundo, está com perspectiva para 68% da população. Isso é uma epidemia, pensando em saúde. Então, a bicicleta também pode promover esse lugar de saúde. E pensando em pandemia, a bicicleta é mais do que provada que a gente consegue manter a distância, a bicicleta é mais do que provada que eu vou sozinha na bicicleta, não preciso compartilhar outras pessoas. Na bicicleta eu posso, além de fazer toda essa economia de tempo, toda essa economia financeira, eu posso ter ganhos aí da saúde, enquanto a imunidade, já que a gente está falando de um momento nesse planeta que a gente está colocando a saúde como foco mais importante, né? E a gente vê o quanto que isso é importante para a preservação das vidas, para a economia dos países, para a gente continuar se desenvolvendo enquanto humanidade. Então, a bicicleta só tem coisas positivas se a gente olhar nesse foco, mas tem muita coisa ainda para ser feita para que ela realmente seja positiva para todas as pessoas. Tem gente que não vai andar de bicicleta sob hipótese alguma, mesmo que tenha as oficinas de pedal, que elas sejam estimuladas a pedalar, mas que seja pelo menos para as pessoas que têm vontade. As pessoas que, de alguma maneira, ainda têm receio da bicicleta, isso é um tempo, porque a bicicleta, se ela não foi algo que entrou na vida de uma forma tão orgânica, né, quanto é a infância faz com que a gente receba as coisas com mais simplicidade. Na fase adulta, a gente já traz ali os receios. Mas é possível da gente expandir. Eu acredito muito que é uma expansão da malha cicloviária, que esse apoio das prefeituras em relação a ruas abertas, em relação à faixa de lazer, em relação às conexões dessa malha cicloviária, ela pode ser muito positiva para a cidade de uma forma muito, muito expandida. Bom, estamos chegando ao fim do segundo episódio da série Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade. Agradecemos a sua presença, Jô Pereira, da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo. E para encerrar, Jô, gostaria que você deixasse uma mensagem final sobre o porquê cidades seguras para mulheres são seguras também para todos. Vamos lá! Olha, eu acredito que as cidades, quanto mais os nossos corpos femininos, quanto mais de nós estivermos ocupando esse espaço público, isso notabiliza o quanto que outras pessoas também estão nesse espaço público e que têm esse direito a estar. Tem essa máxima, né? Quanto mais mulheres ocupando ruas, quanto mais crianças ocupando ruas, mais segura é essa cidade. Só que a gente tem que ir acrescentando a isso políticas públicas, para que isso de fato aconteça. A gente tem que acalmar o trânsito para que isso de fato aconteça. A gente tem que diminuir as altas velocidades da cidade para que isso de fato aconteça. A gente tem que priorizar a mobilidade ativa, seja a pé, de bicicleta, junto com o transporte público, para que de fato aconteça. A gente tem que otimizar a cidade para que sejam de fato para as pessoas, para que isso de fato aconteça. Muito obrigada, Jô, pela sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Convidamos a todas e todos que estão nos ouvindo para que também acessem o primeiro episódio da série Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, com a participação da arquiteta e urbanista Kelly Fernandes. E no próximo episódio vamos conversar com a arquiteta e urbanista Betânia Boaventura. Continue também nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e em nossas redes sociais. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br. E nas redes sociais vocês nos encontram no @ipatriciagalvão. Até breve!